As cistites são recorrentes para você? Ou as dores na hora de urinar, ou as sensações de infecções urinárias te pegam frequentemente? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. E hoje, falando um pouquinho da relação da infecção urinária, nós temos em vista que, biologicamente, o nosso corpo ele funciona baseado nessa relação das leis biológicas, onde que nós viemos de uma evolução das espécies, ou seja, a filogênese. Quando você observa a filogênese, nós podemos notar que os animais eles vivem de determinadas maneiras específicas que nós acabamos captando na evolução das espécies algumas dessas informações como as melhores maneiras de evitar problemas, evitar frustrações. Vamos dar um exemplo. Então imagine que um cachorro está na sua casa, no seu território, e ele vê um outro cachorro invadindo esse território. E o que ele vai fazer? Geralmente ele vai latir de início, e isso é uma relação de confrontamento. Ele quer dissuadir aquele outro animal que está passando naquele lugar. Então isso fragiliza um pouco os brônquios. Quando ele se sente impotente, há uma fragilidade nos brônquios. Mas quando aquele animal ele consegue dissuadir e aquele animal sai do território dele, ele acaba dominando o espaço novamente. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que demarcar território. E como ele faz isso, ele vai lá e vai urinando toda a trajetória do território dele para mostrar que ali é dele. Mas como que os outros animais vão saber que ele é dele se ele faz só uma urina ali naquele lugar? Então, nesse momento, quando o animal passa por uma situação de medo de perder seu território, isso gera realmente uma fragilidade na bexiga, que vai desencadear uma sensação, então, de produção de uma urina mais escura e mais fétida. É esse cheiro mais forte que vai dar a noção que ali é um território de alguém, é um espaço de alguém. Mas no mundo animal existem várias maneiras dessa demarcação de território. Por exemplo, os ursos, eles causam o suor em excesso, então eles ficam roçando nas árvores o corpo deles para marcar o seu território. Outros animais, eles fazem com odor mesmo, um cheiro fétido, às vezes intestinal mesmo, gases intestinais ou um mau hálito. Cada caso é um caso e demonstra de uma forma diferente. E nós, seres humanos, também trazemos um pouco esse perfil. Quando queremos, às vezes, afastar algumas pessoas de perto da gente, mesmo inconsciente, e geralmente, quando a gente observa na clínica é inconsciente, nós trazemos, às vezes, alguns cheiros mais fétidos no nosso corpo. Então, quando uma pessoa está passando por uma contrariedade, que ela vê como indigesta, que ela não pode dissuadir, confrontar, às vezes ela pode produzir gases intestinais pouco mais fétidos, ou mesmo produzir um mau hálito, para que possa às vezes afastar uma pessoa de perto dela. Mas, olhando agora para a questão da bexiga, quando nós falamos nessa relação territorial, nós podemos ter em mente mesmo uma situação que você está em casa, é a sua casa, seu território, e você sente aquele território invadido por parentes. Os parentes do teu esposo, parentes da tua esposa, e eles deixam uma bagunça, quebram coisas, deixam tudo desorganizado depois que eles saem. Isso tem uma noção de contrariedade. Você não pôde evitar com que aquelas pessoas ou aquela ameaça invadisse teu território e você pudesse demarcar aquele território como teu. E cada pouco eles estão vindo, cada pouco eles estão voltando e você não pode dizer não, que eu não quero que eles fiquem ali. E isso traz uma fragilidade, então, na região da bexiga. E quando realmente a mulher ou o homem consegue demarcar território, dizer um basta, dizer um não, eu não gosto disso que está acontecendo, não gosto que vocês fiquem fazendo dessa forma, ela consegue então dissuadir, ela consegue falar e isso pode gerar uma fragilidade, no caso da relação de dissuadir nos brônquios, que eu falei anteriormente, mas quando ela pode demarcar território, ela pode causar uma fragilidade na urina. Só que, claro, a gente não é como os animais, a gente não vai lá urinar nos cantinhos, né? Apesar de que muitos homens acabam indo lá no canto do quintal para demarcar seu território. Mas isso é mais uma questão biológica, é como se a gente quisesse demarcar biologicamente aquele território como nosso. E isso vai fazer uma fragilidade então na bexiga e claro que a gente vai no banheiro para urinar. Mas nesse momento que a gente reconquista esse território, há uma fragilidade então na bexiga. Então isso acontece também quando um homem vê a sua mulher e vê um outro homem chegando próximo a ela, ou como se tivesse uma ameaça chegando próxima à minha parceira.
ou ela recebe uma mensagem, ou ela trabalha com outros homens, então ele sente aquele território ameaçado de uma certa forma. Na vida da mulher da mesma forma, quando ela vê esse território ameaçado, como se o homem viaja muito, às vezes ele tem situações que ele trabalha com outras mulheres, ou recebe mensagens, ou ela fica encucada com alguma notícia que recebe, isso gera uma fragilidade no contexto de eu não poder demarcar meu território, ou tomar meu homem para mim, ou tomar minha parceira para mim. E isso pode fragilizar, então, a região da bexiga, dependendo da forma com que a pessoa visualiza aquela situação. É a percepção que vai moldar o sintoma que aquela pessoa vai ter. Então, quando ela vive essa situação e ela realmente sente que ela reconquistou esse território, ela tirou aquela outra mulher de perto, ou ele sai daquele território que ela acha ameaçada, ou ele para de ver a mulher dele como um perigo de ter homens em volta dela, eu reconquisto o território. E isso pode fragilizar, então, a bexiga, gerando uma alteração na coloração e um odor mais fétido nessa relação. E aí, faz sentido isso para você? Será que você consegue relacionar essas situações de ardência ou mesmo as situações de coloração da urina alterada em algum momento que você viveu nesse contexto territorial? Se isso faz sentido para você, então compartilha aí com as pessoas e curte esse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo.